Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um jogador que vem se destacando bastante na Série A do Brasileirão, que foi especulado em alguns times que, no caso, vão subir de volta à Série A do ano que vem. Na minha opinião, pode ser uma boa alternativa para o Cruzeiro, não ser uma contratação muito cara, eu quero trazer aqui nesse vídeo. Além disso, quero falar sobre o Cruzeiro buscando um novo recorde na Série B, que pode sim conquistar, no caso, jogando esses últimos 2 jogos no Mineirão, com 2 vitórias. Além disso, para terminar também, sobre o atacante Breno, aí recebendo mais algumas oportunidades com o Paulo Pezzolano, atacante com muito potencial, que vem destacando demais, pelo time sub-20 nessa atual temporada. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca até o final desse ano de 40 mil inscritos. Tá aí um pouco longe, falta um pouco mais, porque 3.800, mas conto com a ajuda de vocês. Só antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, tem um recado. Eu quero falar aqui sobre a BetWinner, casa de apostas esportivas com boas cotações. Quero destacar aqui, por exemplo, o jogo do Cruzeiro hoje, contra a equipe, no caso do Guarani. Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,72, um empate 3,60 e uma vitória do Guarani fora 4,84. Amanhã também, na quarta-feira, a final na Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Vitória do Flamengo no Maracanã 1,53 a cada real apostado, um empate 4,10 e uma vitória do Corinthians fora 6,25. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre o atacante Breno, artilheiro do Cruzeiro do time sub-20, com 15 gols marcados na atual temporada, que vai receber novas oportunidades com o Paulo Pezzolano no jogo contra o Guarani. Ele foi relacionado pela 5ª vez, para uma partida como profissional. Um jogador, inclusive, que falou um pouco sobre isso, essa sua convocação, para essa partida, e falou o seguinte, abre aspas: receber oportunidades é sempre muito importante e eu fico feliz, de estar recebendo mais uma chance no profissional com o Pezzolano, fecha aspas. O Breno, que é um centroavante aí de 20 anos de idade, 1,88 m de altura e, no caso, ele ficou fora dos últimos 13 jogos pelo Cruzeiro, não foi relacionado. Mas é de se esperar também, porque é um cara muito novo e começou a se destacar bastante, no caso, nesses últimos jogos da Copa do Brasil, sub-20 do Cruzeiro. Então acabou aí chamando a atenção do Pezzolano, que inclusive acompanhou de perto, no jogo entre Cruzeiro e Fluminense, uma vitória aí nos pênaltis na Copa do Brasil, e o Pezzolano estava acompanhando e chamou aí, no caso, mais uma vez, o atacante. E para você ter uma noção, a estreia dele foi lá no dia 16 de junho contra a Ponte Preta, no Mineirão. Ele jogou esse jogo contra a Ponte Preta e também contra o Guarani. Então foi 2 jogos que ele, no caso, chegou a ser titular contra o Guarani e o CSA, e essa estreia dele contra a equipe da Ponte Preta. Então já tem uma certa experiência aí no time principal do Cruzeiro e voltou a ser relacionado novamente, depois aí de um bom tempo, no caso, eu acho que é bem justo sim. Nesse ano pelo time principal, 5 jogos e uma assistência. No time de base, 28 partidas, 15 gols e 2 passes. Ele chegou ano passado, vindo da equipe do Brasília, e ano passado mesmo foi interessante. De acordo com o gol, pelo time sub-20 ele jogou muito, mas não marcou nenhum gol. Foram 31 partidas e uma assistência apenas. O Breno aí com muito potencial, contrato longo como profissional ainda com o Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o atacante, o que você acha dele, e se merece mais oportunidades aí na equipe do Pezzolano. Bom, quero falar também sobre o Cruzeiro jogando no Mineirão e busca aí, no caso, 2 vitórias nesses últimos 2 jogos para ter a melhor campanha da história da Série B, no caso jogando dentro de casa. O Cruzeiro aí que nessa atual temporada no Mineirão foram um total aí 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota em 17 partidas disputadas, O Cruzeiro aí que, no caso, está invicto até hoje no Mineirão. E se não fosse aquele, igual, teve um empate contra a equipe da Chapecoense, mas foi no Mané Garrincha, e depois o Cruzeiro acabou empatando também com o Criciúma, quase que perde aquele jogo, com mais de 60 mil torcedores no estádio, e depois empatou também com a equipe do Ituano. Então teve essa sequência ruim e busca agora nesse jogo contra o Guarani para chegar a essa sequência. Guarani e no próximo dia 6 de novembro contra o CSA, para ter 2 vitórias e realmente superar a equipe do Náutico, que foi em 2006, desde quando os pontos corridos começou a ser disputado, no caso o Náutico de 2006 e o Corinthians de 2009, de 2008, melhor dizendo, que somou 50 dos 57 pontos disputados dentro de casa. Foram um total de 16 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nesse período aí da equipe, tanto do Náutico quanto também do Corinthians. Então realmente números bem ousados que o Cruzeiro pode sim conseguir depois aí dessas 38 rodadas das partidas disputadas dentro de casa. E quero que você deixe aqui embaixo, você acha que está confiante para esse jogo contra o Guarani e contra o CSA? É claro que depois de ter ganhado o título, acaba que fica uma situação ali, o Cruzeiro bem menos focado do que era nos últimos jogos,
mas eu acredito sim que dá para vencer essas partidas, principalmente contando, né, com a ajuda da torcida dentro de casa. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Wellington Rato, ele mesmo, jogador aí do Atlético Goiano, que vem se destacando bastante nesse ano pela Série A do Brasileirão, além também da Copa do Brasil, na Sul-Americana, né, que foi importante para o Atlético chegar aí longe nas competições e, no caso, mesmo a equipe estando mal no Campeonato Brasileiro, um dos candidatos a serem rebaixados, mas vive uma fase muito boa com a camisa da equipe goiana. Foram até aqui, o ponta esquerda marcou aí no total seus 15 gols na atual temporada com 5 assistências. O que chama a atenção também é o número de jogos na atual temporada. 64 jogos no ano. Eu acho que talvez seja o jogador da primeira divisão com mais partidas pelo clube, tá? Porque 64 partidas é coisa demais. E olha que não é só, nossa, é porque é o Atlético Goiano que tá jogando muito, não. Eu lembro que o William, por exemplo, em 2017, 2018 pelo Palmeiras, jogava isso aí, 61, 67 partidas por ano. Então o Wellington Rato tem uma disposição muito forte, né? Um jogador aí que atua pelo lado esquerdo do campo e pode fazer várias funções. Ele, a característica de jogo dele mesmo, pelo lado esquerdo, seja um meia esquerda ou um ponta esquerda de ofício, é um cara ali no 1 contra 1, boa finalização também, tem aí no caso 30 anos de idade. E de acordo com o Nicola, 2 times da Série B procuraram o jogador, no caso foram 2 times que estavam brigando pelo acesso, quase voltando à primeira divisão. Então, colocaria ali, né, o Vasco, o Grêmio e o Bahia. Não, ele não afirmou que não foi o Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro já subiu também na primeira divisão, não demonstrou interesse na sua contratação. Mas, na minha opinião, pode ser um bom nome sim, até porque não teria grandes custos e o Cruzeiro tem uma boa relação com o Atlético Goiano, altos e baixos, mas desde 2020, no geral, até que é uma relação ok. Ainda mais esse ano, depois de ter comprado o Oliveira, depois que ficou um pouco mais profissional o clube também, né? Acabou que tem uma relação boa com o Atlético e tem contrato com a equipe goiana até o final de 2023. Eu vejo que por ter outros times interessados, não seria barato. Vamos supor aí que o Bahia, o Grêmio, por exemplo, e o Vasco interessados no jogador, não seria uma contratação, uma disputa barata. Mas é um cara que tem chamado muita atenção. 15 gols e 5 assistências no ano não é pouca coisa, ainda mais para um jogador que atua de ponta esquerda, né? Mas lembrando que ele pode fazer também outras funções, como por exemplo um falso 9, um meio campista, um camisa 10, é muito versátil mesmo. E ele que já jogou também, no caso, em vários outros times, igual Audax do Rio de Janeiro, jogou aí no Red Bull Brasil, Caldense lá em 2017 com 15 partidas no Mineiro e 4 gols, depois Sampaio Correia, Joinville e Ferroviário, e no Atlético Goiano desde 2020, onde ele ficou 2020 até o início de 2021, havia marcado 6 gols e 7 assistências em 30 jogos. Depois foi jogar num time chamado Vevaren, lá do Japão. Jogou o ano de 2021 praticamente de março até o final do ano. E foi bem também por lá, emprestado pelo Atlético, não foi comprado, mas ele teve bons números no Japão. 23 partidas, 7 gols e 2 assistências, na minha opinião, pode ser sim um bom nome pro ano que vem. É claro que não é aquele nome dos sonhos, né? Nossa, um camisa 10 de parar o aeroporto, como o Ronaldo havia prometido, mas na minha opinião é um cara que já tem experiência tanto na Série A, nesses últimos anos aí pelo Atlético, e seria uma boa opção também pro ano que vem. Já jogou com o Oliveira, né, no caso lá em 2020 e o início de 2021. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se já ouviu falar, ele que marcou alguns gols aí também contra o Corinthians nesse último ano, chamou muita atenção, no caso, por ter feito, né, uma boa campanha, além também como clube, chegando aí longe na semifinal da Copa do Brasil, semifinal também da Sul-Americana. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o Wellington Rato, que apesar do nome aí ser engraçado, né, é muito raro você ver algum sobrenome assim hoje em dia no futebol brasileiro, mas realmente com números bem interessantes pelo Atlético. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a bater essa meta aqui de 40 mil inscritos até o final do ano, agora encerrando 2022. Vou deixar aqui na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui nessa terça-feira. 4 vídeos hoje aqui no canal. Então esse aqui onde eu falo sobre o Edu, que história é essa de quem tem proposta do futebol mexicano, vai lá conferir esse vídeo, além também desse outro aqui falo sobre o Rodriguinho e esse outro de reforços que poderiam ser boas opções para o ano que vem, e o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!